Bem, então agora eu vou anunciar a abertura da segunda mesa de exposições. O tema, de maneira semelhante à anterior, é novos instrumentos e novos documentos, então a gente permanece nessa temática de discussão. Eu vou convidar para compor a mesa como moderador o professor Everton Henrique de Moraes. Obrigada, Everton. Em primeiro momento, Jéssica Moraes ainda não chegou, né? Nem Jéssica com Aparecida, não, né? Tudo bem. Em sequência, Sandriele Fernanda Correia, com a exposição Desenho e Registro do Conjunto Ferroviário de Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, São Paulo. Acredito que a Alice também não pôde comparecer, né? Agora eu chamo Sérgio Losnak, em trabalho desenvolvido junto com Eduardo Oliveira, com a apresentação denominada Política Pública de Preservação Ferroviária em Bauru, os desdobramentos da criação de programas nacionais e conselhos representativos na década de 1980. Por fim, para compor a mesa também, eu vou chamar Diógenes Souza, que diz respeito ao trem que passa na passagem do século XIX e XX, de São Paulo Railway, e o bairro do Pari. Obrigada. Passo a palavra, portanto, ao professor Everton. Bom, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a cada um dos membros dessa mesa. É um prazer recebê-los aqui, em nome do Projeto Memória Ferroviária. A dinâmica será a mesma utilizada no período da manhã, isso também para os ouvintes. Então, as exposições em sequência, cada autor terá 10 minutos para falar sobre o seu trabalho. Eu vou sinalizar novamente, de alguma forma, quando estiverem faltando 5 e 2 minutos, para que vocês se dirijam para as considerações finais, ok? E, ao final, eu abro, junto com a ajuda da Milena, as perguntas para o público, como uma sugestão. Se vocês se sentirem mais à vontade com o microfone ou não, podem mandar a pergunta também por escrito e eu leio aqui para os membros. Certo? Bom, passo a palavra então para a Sam, ok? E você tem 10 minutos para fazer a apresentação. Bem, boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a jornada aqui, que deu essa oportunidade de eu estar compartilhando com vocês um pedacinho de um registro que foi muito importante para mim na época ainda da graduação. Na sequência, vou falar um pouco, então, começando da cidade de Sorocaba. Ela está localizada no interior de São Paulo, e ela passou por importantes ciclos econômicos e históricos. E a implantação da Estrada de Ferro Sorocabana, ela foi um dos principais catalisadores para o desenvolvimento urbano e econômico. E aí eu vou começar falando do trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês. Como eu já falei um pouquinho, ele é um pedaço do meu TFG, que eu desenvolvi em 2015, na Universidade de Sorocaba, pela qual eu sou graduada em Arquitetura e Urbanismo. O trabalho, o TFG, ele consistiu em estudar o patrimônio ferroviário, mas assim, estudando os conjuntos e complexos que existem ainda hoje lá. E a estrutura do TFG, ela foi assim, abordou a questão bibliográfica, histórica, os acervos existentes, a situação dos conjuntos, dos prédios, né?
e os usos que eles estavam passando, e ainda hoje acredito que esteja da mesma situação, pelo que eu sei, e o levantamento métrico e fotográfico aprofundado em um dos conjuntos, que hoje tem 2. O conjunto da região central, que é aquele conjunto que marcou o território da cidade e até originou a formação ali do centro, contribuiu para essa origem do centro. É um complexo muito grande. E daí o outro que ainda existe é o de Brigadeiro Tobias, que é o que eu estudei e que eu me aprofundei nesse relatório e nesse levantamento métrico. Deixa eu passar. Aqui, quando a Sorocabana ela foi implantada, né, o projeto ele foi que ligasse São Paulo, a cidade de São Paulo na época, até a Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, hoje conhecida como Flona ou Fazenda Ipanema. É um patrimônio também aí, protegido pelo IFAM, muito importante. E aí a obra ela foi, em 1875, inaugurado o trecho de São Paulo a Sorocaba, e depois finalizado em 1876, que daí arrastou de Sorocaba até a São João do Ipanema, né? O motivo, na época, pela bibliografia que eu estudei, ele foi muito assim, uma desculpa para escoar o algodão sorocabano e o minério de ferro de Ipanema. Por que uma desculpa? Porque, na época, o impulsionador lá da Sorocabana, ele era um austríaco chamado Mailaski, e ele queria que Sorocaba tivesse, sim, a ferrovia. Ele tentou se juntar com a Ituana, não quiseram. Aí ele foi e moveu lá todos os empresários da época, né, e conseguiu desenvolver o projeto e a obra. Aí aqui, um pouco do remanescente de Sorocaba. Pelo que eu pesquisei, Sorocaba ele teve 4 conjuntos. Um, que é o do centro, grande, né, uma malha enorme, com muitos equipamentos, infraestrutura, e mais 3 paradas, paradas assim de pequenos portes. Aqui desse mapa, em amarelo são os que existem, o número 3 é o que eu vou falar, o número 2 é o do centro, o número 1 é Lopes de Oliveira e o número 4, em Aíba, eles já foram demolidos. Nem na época do meu TFG não tinha mais nada deles. Certo. Para esse desenho em registro, na época, lembrando que eu ainda estava fazendo a graduação e era um TFG, e no meu curso lá, eles eram muito focados na questão de projeto. Eu tive muita dificuldade em explorar o patrimônio, fazer os estudos, os levantamentos. Eles queriam muito uma volumetria, um projeto, um render, enfim, essas coisas que a gente já sabe. Então, eu fui também romper uma barreira que existia na faculdade, eu e minha orientadora. Aí, os métodos de pesquisa para essa parte do TFG foi o levantamento in loco, utilizando fita métrica e trena, com auxílio sempre de um ajudante, de um amigo. Eu sempre falava, tal dia eu vou lá medir, quem pode ir comigo? E aí, eu tentei medir o máximo que eu pude, até os ornamentos, e eu fiz essa questão assim de coisas que a gente não conseguia medir por falta de equipamentos. Eu tirava essas fotos com meus amigos, sabia a altura deles e fazia essas aproximações depois no CAD, utilizando a fotografia e o AutoCAD, a fotogrametria, né? Aí, assim, aqui ainda mostrando esse mapa que eu acho importante, que é a distância que está o conjunto de Brigadeiro Tobias, que é o laranja, que é o bairro de Brigadeiro Tobias, para o centro da cidade. Então, para vocês entenderem que eu fui buscar estudar um conjunto que ele estava bem distante do centro, num bairro de periferia, numa população mais marginalizada, e como ele está deteriorado, e como, por isso, é difícil a pesquisa nele e a conservação. Aí aqui é uma vista panorâmica. O edifício 1 é a segunda estação ferroviária, que foi construída em 1929. O segundo edifício é a primeira estação ferroviária, de 1899, que eu encontrei no relatório da Sorocabana, em Jundiaí.
A 3 é a cabine seccionadora, o 4 uma residência talvez do chefe, pela característica do prédio, e o 5 são 3 casas geminadas, que possivelmente eram dos ferroviários. Aqui é uma compilação fotográfica, entendendo como esse primeiro prédio, que é a segunda estação, foi construído, né? Ele tinha um hall de entrada, ele tinha um funcionamento bem assim organizado, né? Uma planta tipo que possivelmente tenha sido implantada em outros pontos também. E hoje, como ele está? Hoje, 2015, quando eu fiz o trabalho. Então, quer dizer, ele foi bem deteriorado, sofreu alterações que possibilitam o uso dele hoje, uma ocupação irregular, unifamiliar. Aqui é a planta, que eu fiz a planta baixa, que eu fiz o levantamento, pedi a autorização das famílias e consegui fazer todo o levantamento, as vistas da situação que ele está. Aí o mesmo com a segunda estação, né? Com o segundo prédio, que é a primeira estação. Então, ele também está sendo ocupado por moradia unifamiliar, irregular. E aí, aqui também o levantamento de como ele se encontra hoje. Aqui a cabine seccionadora. Ela teve até a construção de um anexo, assim. Aí o levantamento métrico também, arquitetônico. Aqui é o edifício que possivelmente era do chefe. Aí a gente vê, né, que ele é uma planta unifamiliar, possivelmente, e aí teve uma parte que foi tirada a madeira e foi colocada a alvenaria. É uma família também que mora lá. E aqui são 3 residências num único edifício de uma planta geminada, né? Aqui, em amarelo, eu consegui medir, porque eu tive acesso. E o terceiro eu não tive. Então, foi uma dedução, assim, junto com a orientadora, de como essa planta seria. E aí, o que eu consegui levantar das fachadas também, porque a partir do fundo eu não consegui ter acesso. E a conclusão é assim, esse trabalho, eu coloco que ele tem a questão de contribuir com o acervo desse conjunto, que está super deteriorado, não tem perspectiva de conservação. Em Sorocaba, o patrimônio é visto não como conjunto ainda, é como patrimônio, como edifício isolado. Eu abordo mais essa questão na bibliografia, que foi um artigo que eu publiquei em Portugal, que aí eu vou falar mais dessa questão da preservação do conjunto. Eles têm um pedido de tombamento apenas para um dos edifícios, que é o primeiro. E até o conjunto do Central, no estudo de tombamento que foi mandado para o Condefat, eles também pediram o tombamento de um único edifício. Então, quer dizer, eles não entendem muito a questão desse patrimônio ferroviário como um todo, que o conjunto é que tem a potencialidade da preservação, né? E aí eu faço essa conclusão levantando essa questão de contribuir com o acervo, com o levantamento, e, assim, colocando a metodologia que eu usei, ainda que naquele momento era bem simples, mas que hoje ainda faz um pouco de diferença, porque se alguém quiser pesquisar, já está levantado, né? Já dei o primeiro passo. Aí aqui foi as referências utilizadas mais com foco no artigo, né, que eu mandei para vocês. Aqui os agradecimentos pessoais, para minha professora e amiga que me orientou no TFG e me impulsionou a estar aqui hoje, minha família, e aí o meu contato. E eu agradeço também a vocês. Agradecemos, então, a autora Sandriele Correia, desenho e registro do conjunto ferroviário de Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. Para dar continuidade a esta mesa, eu quero convidar, então, o Diógenes Souza para a sua apresentação. O trem que passa na passagem dos séculos 19 e 20 de São Paulo Railway e o bairro do Pari.
Então, dando início, passo a palavra para o Diógenes Souza. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela oportunidade de participar de um evento tão importante como esse. Eu gostaria de iniciar minha fala fazendo coro ao que os participantes da parte da manhã disseram sobre a importância de se ter um grupo de estudos bastante estruturado e que permite que ações como essa, de dividir e compartilhar os conhecimentos, né, possam ser cada vez mais difundidas. Também faço parte de um grupo de estudos, cujo acrônimo é CAP, CAPPH, que significa Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica. Fica no campus da Unifesp, em Guarulhos, capitaneado pelo professor Fernando Atic, que, assim como orientador da Raíssa Marcondes, foi meu orientador também na graduação. E foi graças a esse grupo que as pesquisas acerca da história urbana da cidade de São Paulo motivaram o meu interesse. Dito isso, eu passei para o mestrado também, né? Eu fiz a graduação em História, fiz o mestrado em Urbanismo e tive a sorte de ser orientado pela professora Ivone Salgado, e eu guardo isso como uma grande honra. Esse mestrado em Urbanismo também motivou uma série de questões relacionadas à história urbana da cidade de São Paulo, cujo o objeto de estudo foi um elemento que eu acredito ser fundamental, tanto para a vida acadêmica quanto para fora dela, que é a cerveja. Eu fiz um relato de como a cerveja contribuiu para a urbanização das cidades, né? No caso especificamente de São Paulo, a partir da Companhia Antártica Paulista. E estudando a Companhia Antártica Paulista, né, não tem como deixar de ter um contato um pouco maior com a ferrovia São Paulo Railway, uma vez que essa ferrovia passava dentro das instalações da própria fábrica, no caso no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. E no doutorado, agora na PUC, sendo orientado pelo professor Amilcar Torrão Filho, eu faço então essa pesquisa ainda também sobre esse grande escopo que é a história urbana da cidade de São Paulo, mas tendo agora como objeto de estudo o bairro do Pari e essa formação urbana que passa entre o final do século XIX e o começo do século XX. O que eu trouxe aqui para vocês é um desdobramento do meu projeto de doutoramento, né, para ingresso na universidade, que se deu ano passado, né, então eu estou no segundo ano de doutorado ainda. Ainda estou nessa fase de angariar as fontes e sistematizá-las de uma maneira um pouco mais profícua, mas, como eu disse anteriormente, o meu interesse em pesquisa, né, sempre foi voltado para a história urbana, e são ideias indissociáveis, do meu ponto de vista, tanto a história urbana quanto a história ambiental. Eu digo história ambiental porque aquela região da cidade de São Paulo, né, para quem porventura ainda não conhece, acredito que a maioria das pessoas aqui já tem ouvido falar do mercado municipal, que fica muito próximo ao rio Tamanduateí. Atravessando o rio Tamanduateí, a gente já tem ali um logradouro chamado Largo do Pari, e de acordo com os documentos da época, ali seria mais ou menos um dos locais onde o bairro começou a se formar. O bairro do Pari ele foi distrito da região do Brás durante muito tempo, e a própria documentação vai também não é tão precisa nessa delimitação. Então, a dificuldade em saber o que era bairro do Pari e o que era bairro do Brás é um dos desafios que a gente pretende lidar nessa pesquisa. Então, a ocupação territorial que se deu por conta da instalação da ferrovia também é um dos motes que me levou a pesquisar esse tema. E aqui eu trago para vocês já um pouco das fontes. Eu não sei se está muito legível, mas se a gente parar para pensar, né, na metade do século XIX, então, a área que era
urbanamente, digamos assim, ocupada da região de São Paulo é essa aqui. As regiões de várzea dos rios, elas são formadas majoritariamente por chácaras e por fazendas. E com o Pari não foi diferente. Em 1881, no entanto, já com a instalação da ferrovia, que se deu anos antes, né, em 1867, a gente já tem o traçado do rio Tamanduateí já retificado, sendo entrecortado aqui pela ferrovia e já com um pouco mais de ocupação urbana. Alguns anos depois, a gente já tem a instalação do próprio pátio do Pari, né, o pátio que servia também de oficina da São Paulo Railway. Aqui a região ela já está dividida em alguns outros distritos, e aqui a gente já tem o Brás, já tem o Pari. E notem que a ocupação urbana ela vai ficando cada vez mais próxima do rio. Aqui o caso, o rio Tamanduateí, que já foi retificado, e aqui na região norte, o rio Tietê. E aqui só uma aproximação, né, desse pátio do Pari. Só voltando aqui, é interessante também da gente pensar nessa relação entre rio e ferrovia, como é que a ocupação urbana se dá mediante essa aproximação do rio. Alguns estudos, né, principalmente da professora Odete Seabra, do professor Jânio Jorge, do Fábio Alexandre dos Santos, enfim, mostravam que a população tinha uma relação muito próxima com o rio, e a partir do momento que essa ocupação urbana se dá de maneira desordenada ou não, isso vai de acordo com a análise das fontes que nós vamos fazer, o rio ele deixa de ser uma solução, né, e passa a ser um problema muito por conta das enchentes, por conta dessa ocupação das várzeas desses rios. Como corpus documental, a utilização dos jornais para entender o cotidiano da época, também, né, para fazer esse contraponto com a legislação, com aquilo que é tratado nas atas da Câmara e daquilo que não aparece necessariamente. Então a gente tem uma ideia melhor para poder fazer essa amarração entre essas fontes. Aqui eu trago um pequeno exemplo de um anúncio que foi publicado no jornal Correio Paulistano em setembro de 1882 sobre a venda de terrenos no bairro do Pari. Aqui até o uso de uma adjetivação, já que trata-se de uma venda, né? Então é no aprazível bairro do Pari, só que é uma região de várzea, é uma região que quando chove alaga, mas o cara não vai colocar isso no anúncio, né? Ele tem que colocar que o bairro ele é aprazível. E aí, se vocês me permitem, eu só gostaria de ler aqui rapidamente esse primeiro parágrafo, que esse leilão que ocorreu em 1882 eram de 200 metros de frente em frente ao armazém do seu John Miller. O John Miller ele foi um dos superintendentes da São Paulo Railway, e entre outras coisas, né, trata-se aqui então de um imigrante inglês. Como na época não havia escolas bilíngues na cidade de São Paulo, ele envia os seus 2 filhos para estudar em Londres, sendo que um deles, quando volta, né, é o pequeno Charles, ele volta já adolescente, né, já entra na fase adulta, traz consigo um jogo de bolas, 2 jogos de camisa, de futebol e de chuteiras, enfim, e aí é considerado o pai do futebol então no Brasil. Então, se o Charles Miller é o pai do futebol, a gente leva a crer então que o John Miller, além de superintendente da São Paulo Railway, seria no caso o avô do futebol, já que ele mandou o filho lá estudar em Londres. Então, apesar, né, dessa anedota, o que a gente quer levar em consideração aqui são essas relações entre a imigração inglesa, que ocorreu na cidade de São Paulo muito por conta da instalação, sem dúvida, né, da própria ferrovia, e contrapondo com a documentação oficial que são encontradas nas atas e nos anais da Câmara Municipal, né. Hoje, o historiador, o pesquisador, tem esse advento dessa documentação já está digitalizada, né, isso acaba ajudando bastante, né, no nosso serviço. Como exemplo aqui eu trago um abaixo-assinado dos moradores do bairro do Pari pedindo consertos para uma rua que havia lá, porque havia uma plantação de bambus que prejudicava a circulação das pessoas ali.
Então já tem, né, uma espécie de necessidade de melhoramentos urbanos ali naquela região. Aqui nós temos uma imagem que mostra os trabalhadores da São Paulo Railway junto ao pátio das máquinas, no bairro do Pari, essa em 1910. Então a gente também quer usar as fotografias, as imagens da época para entender um pouco mais do cotidiano desses operários, né, problematizando essas questões junto a essas imagens, não trazendo elas de forma ilustrativa. E os objetivos da pesquisa, né, resumidamente, é entender um pouco mais dessa dinâmica entre o poder público e o privado na cidade de São Paulo, já que muitos elementos do setor privado também compunham o próprio setor público. Pensar um pouco no desenvolvimento da região por conta da instalação da ferrovia, e aí trazer à tona um pouco da história desses personagens, o John Miller, o Daniel Maxon Fox, que também foi um superintendente da São Paulo Railway, o Barão de Mauá, né, que tem toda essa ideia de crescimento do Brasil por conta da instalação da malha ferroviária, e também pensar um pouco na representação do que era o urbano e o rural, né, na época, já que ali é uma região muito limítrofe entre o centro, né, por conta da proximidade ali com o próprio mercado, com o dito triângulo histórico da cidade, mas ao mesmo tempo já era uma região também de periferia. As referências bibliográficas que eu venho utilizando são basicamente de geógrafos, historiadores, arquitetos e urbanistas. E aí o agradecimento, no caso, que eu tentei resumir na palavra obrigado, porque apesar de uma palavra pequena, ela tem um significado muito grande, né, porque chegar numa pesquisa de pós-graduação, infelizmente, não é uma coisa que acontece com todo mundo. Então, o fato de ter chegado até aqui hoje é muito significante. E eu deixo aqui o meu contato e agradeço a atenção. Obrigado. Agradeço, então, a exposição do Diógenes. Eu convido para que retorne à composição da mesa, onde daqui a pouco faremos as discussões. Então, para encerrar o momento de apresentações, eu gostaria de convidar o professor Sérgio Losnak. Okay? Ele fará a apresentação, um texto escrito junto com o professor Eduardo, Política Pública de Preservação Ferroviária em Bauru, os desdobramentos da criação de programas nacionais e conselhos representativos na década de 1980. Então, como os demais, você também terá 10 minutos para a apresentação. Sérgio, sempre, né, com aquela benevolência tranquila dos minutos finais de conclusão. Obrigado, Everson. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Queria dizer que esse trabalho que eu apresento tem a ver com uma trajetória de trabalho desenvolvido na cidade de Bauru, dentro da Secretaria de Cultura, e, posteriormente, orientado pelo professor Eduardo, a gente teve a oportunidade de dar um perfil mais acadêmico ao que a gente vinha trabalhando já há algum tempo. Basicamente, minha pesquisa foi identificar quais são os mecanismos de proteção e como eles funcionam, né, no decorrer aí da história, não só da cidade de Bauru, que é o nosso local, né, de pesquisa. Então, esses mecanismos, como eles existem e como eles estão integrados ou não às políticas públicas, tanto relacionadas às políticas federais, estaduais, e chegando no objeto de Bauru, que se tornou interessante no sentido de ser um entroncamento ferroviário e também de possuir um desses dois principais mecanismos de proteção. Né? Então, quais são esses mecanismos e como eles estão instituídos nas políticas públicas? Né? Basicamente, as fontes foram utilizadas
por muitos trabalhos da equipe Memória Ferroviária, também muitos documentos estaduais, federais, mas principalmente os documentos existentes aqui em Bauru, principalmente ligados à formação do município, nos museus e também na Câmara Municipal, que tem um acervo importante que está organizado para a pesquisa, né? As questões teóricas eu fundi aqui em termos de palavra-chave, que se permeiam entre a política pública, que é uma área também que vem constantemente sendo discutida, o que são as políticas públicas, quais são os critérios, como são estabelecidas, que também é um universo imenso, não é? Patrimônio e memória, o patrimônio ferroviário e, no caso mais específico, os museus e os conselhos, né? Para se chegar como é que a preservação ferroviária é praticada, né, eu fui em busca de dados, né? E é importante dizer que, depois do governo Lula, né, o Gilberto Gil implanta no Ministério de Cultura uma política de reconhecer a produção material e imaterial existente no Brasil. Então, esses indicadores foram instituídos e foram importantíssimos, principalmente do IBGE, que são indicadores municipais, onde o agente público responde um questionário e que esse questionário é sistematizado dentro do IBGE, né? Então, esses dados foram importantes, além do IBRAM e do CISEM, e também, eu digo, a questão dos conselhos, que a gente tem a partir de 88, com a Constituição, onde os conselhos acabam sendo sistematizados e os municípios também passam a se tornar, ou eles podem atuar no âmbito da preservação. Então, antes disso, a gente não tinha legalmente essas atribuições aos municípios. Então, o que observamos, né? A cultura, de uma forma geral, hoje foi falado isso de manhã aqui, dentro de uma estrutura de Estado, ela é sempre a pasta mais inferiorizada, junto talvez com o esporte e tal. Então, a gente vê que os conselhos de patrimônio são poucos em relação às outras políticas de Estado, ou seja, as políticas culturais não levam em consideração a participação popular como outros setores, como vocês veem nos dados. Outra coisa é que, muitas vezes, existe o conselho, mas ele não funciona. Então, eu peguei esse dado e eu tive que fazer um levantamento. Mas, espera aí, qual a última vez que esse conselho se reuniu? Então, somente 12% dos municípios, vamos dizer, atuam, né, o conselho atua. Porque, às vezes, o município tem a legislação, tem todo um aparato legal, que é o que tem em Bauru. Então, todas as sistemáticas, a política mesmo de preservação, ela existe de forma legal, mas ela não funciona de fato. Então, a existência desses mecanismos não tem como garantia a preservação. Não é? A distribuição também, a gente observou que foi muito comum no Estado de São Paulo, existiu no Estado de São Paulo, um processo de musealização do interior, né? Foram criados museus pedagógicos na década de 70, e esses museus seguiram, basicamente, uma polarização e as redes econômicas de transporte, ou seja, as cidades mais estruturadas, ou as cidades que tinham uma articulação maior com a capital, começaram a investir nos seus mecanismos de preservação, né? Os museus, eles são muito mais difundidos, né, do que os conselhos. Então, a gente vê que 35%, né, dos municípios apresentam os museus no Estado de São Paulo. E o que a gente observa nesse mapa, né, que o Everton que desenvolveu para a gente, nessa ideia de espacializar e que
o professor Eduardo coloca, e é bem importante para que a gente possa ter uma visão mais clara do que a gente está desenvolvendo, né? E a gente conseguiu espacializar não só os conselhos, mas como os museus também. Agora, as políticas públicas vêm constantemente com um processo ideológico também, né? Então, quando a gente teve, na década de 30, na década de 50, os primeiros tombamentos em cidades históricas mineiras, não é? Os tombamentos das grandes edificações. No estado de São Paulo também a gente teve, no federal, o âmbito da construção da brasilidade, do nacionalismo. No estado, a valorização do bandeirismo, não é? Da expansão do café e da indústria. Ou seja, os museus e os conselhos sempre trabalharam dentro dessa perspectiva ideológica. A política local, onde eu pesquisei aqui, vem basicamente da identidade ferroviária. Bauru se desenvolve basicamente com o surgimento das ferrovias, né? A instalação de 3 companhias ferroviárias aqui na cidade de Bauru. Talvez eu não vou falar muito de Bauru, que quem vai na visita técnica acho que vai ter oportunidade, senão vai ficar redundante, né? Então, a gente vê a preservação se dá de forma, em Bauru, monumental mesmo, né? A gente tem a primeira locomotiva, que ela é tirada do pátio ferroviário e ela é colocada num bosque, né? Então, totalmente desassociado das estruturas ferroviárias. É um bosque que fica na zona sul da cidade. Basicamente não tinha nem árvore, hoje já tem árvore, mas colocaram essa locomotiva como uma memória, não é? Um monumento, né? E a gente vê que essa foi a primeira ação de preservação na cidade de Bauru, tá? Eu consegui escrever também uma cronologia dos equipamentos, das ações, dos programas, e a gente percebe mesmo que ele acompanha como o surgimento dos museus ferroviários pela companhia, né, o Preserve, ele vem no bojo dessa política da rede ferroviária federal e instituir os museus ferroviários. Outro fato importante é que eles surgem realmente a partir do momento que existem as demandas locais. É claro que a empresa tinha uma política de instituir esses museus, mas a demanda local é que proporcionou que esse museu fosse criado aqui. Então, no momento em que existia uma modificação urbana muito grande, não é? Alguns prédios associados à ferrovia estavam sendo transformados, e a mobilização social foi o ato principal que eu identifiquei que possibilitou o surgimento das políticas públicas. Ou seja, a organização da sociedade é importante para que as políticas públicas sejam realmente instituídas, né? Eu vou passar um pouquinho adiante. Aqui eu trago um mapa também da distribuição das 3 empresas ferroviárias, né? A amarela é a Sorocabana, a antiga Paulista em azul e a branca Noroeste, não é? E que cortam, esse patrimônio está todo permeado pela malha da cidade, né? Eu analisei também o primeiro projeto museográfico feito pelo Preserve, né, onde o museu era claro, o museu foi instituído para enaltecer o trabalho da empresa ferroviária, basicamente falava da Noroeste do Brasil e muito pouco sobre a cidade, e talvez hoje vocês vão conhecê-lo e vocês vão poder me falar se mudou alguma coisa dentro da perspectiva do museu, né? O surgimento dessas políticas, né, de preservação e dos próprios atos individuais de preservação, né, surgem basicamente por esse acervo enorme que a empresa começa a acumular,
não é? E a gente vê que os gabinetes da diretoria acabam acumulando isso, né? Então a gente vê que a preservação surge dentro das empresas ferroviárias, depois é encampada como uma política da empresa e absorvida pela política local, não é? Em todos os mecanismos e legislações, a preservação ferroviária está associado ao turismo e muito pouco ao planejamento urbano, não é? A percepção que a gente identificou das pessoas sobre esse patrimônio ferroviário, ela está diminuindo, não é? Até porque a gente estava falando de memória oral e os contatos que a gente realizou, observa que as novas gerações não têm contato nenhum com a ferrovia, e essa percepção desse significado ela está cada vez mais ausente, né? E eu queria concluir dizendo que as políticas públicas, com participação da sociedade civil, é aquilo que geralmente a gente tem observado ou observou que tem garantido a preservação nas cidades do interior ou do estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado ao Sérgio. Antes de passar a palavra ao público, né, a Milena ficará no auxílio com o microfone, né. Novamente, agradeço a Sandriele, ao Sérgio, ao Diógenes, pelas ricas contribuições que trouxeram. De maneira geral, é muito interessante o quanto, apesar de distintas e não combinadas, as palestras se completam, trazem temas que se sobrepõem, né, a Sandriele falando sobre o registro, né, isso vai vir também ao tombamento, à proteção, ao mecanismo em si de registro, né, de qual que é a metodologia que está por trás disso. Traz contribuições muito ricas, né, vi na sua palestra muita relação com o que o Juan falou conosco no período da manhã. O que o Juan usa como baliza, né, você na ausência da baliza usou seus colegas e a altura deles, né, então é bem interessante nesse aspecto. Diógenes, a fala sobre o Pátio do Pari é uma região do qual eu tenho o prazer de conhecer bastante também, por algumas experiências de trabalho, e é uma região emblemática, inclusive para o turismo, né? Então a sua fala, vejo como uma fala enriquecedora, no sentido que agrega valor, traz novas informações. O Pari, de maneira geral, é o mercado, e você traz para a gente muito mais do que isso, né? Eu acho que, junto com a plateia, ficamos bem curiosos sobre a relação da cerveja, né, e a construção das cidades. Eu não tenho dúvida que um roteiro como esse venderia, né? Então a gente pode conversar depois, o núcleo de turismo também está ali à disposição, né? Nem que seja para um estudo piloto ou, né, na pior das hipóteses, uma cerveja na reunião. E, por fim, com relação ao Sérgio, é um trabalho que tive a oportunidade de acompanhar dentro do Memória Ferroviária, essas trocas. É muito interessante, aparece um mapa, né, e a fala o meu nome. Esse mapa foi o Everton que desenvolveu. Ganha uma importância tão grande, né? É como o nosso Everton fez mágica e fez um mapa. Nossa, é reconfortante. Mas é compartilhar, já que esse é um ambiente de discussão, de que é muito menos o Everton, né? Quase. O que o Everton colabora? Com a técnica. Né? Então, o Sérgio traz os dados. E o mapa, né? O que representa o mapa dentro do Memória Ferroviária? O que foi naquele momento? Nós precisávamos de uma língua comum. E o território foi essa língua. Tá certo? O Sérgio tinha dados fantásticos. No mesmo momento que ele estava iniciando, eu estudava com o Defat, e ele sabia onde estavam todos os conselhos municipais, guardados só com ele. E aí você troca. Fala, cara, eu te faço um mapa legal se você compartilhar isso. E hoje a gente tem esse mapa, está à disposição na tese dele, mas todos os mapas que apareceram o meu nome, vão aparecer o da Milena e aparecem o da Ana também, nossa contribuição é a técnica. E aí é o convite também para os demais.
não é um grupinho exclusivo do Memória Ferroviária, nós temos um brinquedo e não partilhamos. Pelo contrário, é uma forma mais tranquila de compartilhar dados e falar uma linguagem comum. Tem como sobrepor as nossas pesquisas? Vamos ver no território como elas dialogam, né? Se eu fosse falar do Diógenes, eu poderia tranquilamente pensar nas proteções. O Paris não tem proteção, né? Por quê? E aí fica mais fácil ver isso no mapa. Então, para não monopolizar o tempo também, eu gostaria, de certa forma, o turismo acaba aparecendo em todos, né? O Sérgio vai trazer isso como política pública, Sandriele vai falar para a gente do Flona, né? O Flona, eu não vi a ferrovia no Flona, e eu já atendi como guia lá. Então, assim, e esse discurso que se faz? Você constrói o Flona para a gente aqui, fica muito claro para todos, a partir da ferrovia. E no Flona não tem isso, né? Eu queria que você trouxesse a opinião, né, a partir desse ponto. Ou Sérgio, que pudesse falar um pouco mais de como você viu o papel do turismo nas políticas públicas, se há realmente um papel, ou se ele é uma palavra de moda, uma palavra que a gente precisava incluir nesses autos, né? E, por fim, para o Diógenes, gostaria que você falasse exatamente do Paris que você encontra, né? Se você tem a noção de quais são os produtos em São Paulo, que quando eu vou em São Paulo, será que eu vejo o mesmo Paris que o Diógenes vê? Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. E aí, em seguida, a partir dessa primeira rodada, eu passo a palavra para vocês. Tá. Então, essa questão da ferrovia na Flona, eu confesso que eu também não conheço. E ainda mais que eu moro lá perto. O curso de arquitetura, no início, era bem assim, utilizava a Flona como objeto de pesquisa. E essa informação eu tive muito clara assim, nas bibliografias da implantação, da história da implantação da Sorocabana. E, como eu até coloquei na apresentação, a Sorocabana, em mais de uma bibliografia, o maior assim idealizador dela, que foi o Mailaschi, ele queria muito que tivesse a companhia Sorocabana a todo custo. Então, ele usou também de marketing para os empreendedores, para eles investirem nesse projeto, que ia escoar o minério de ferro, que ia escoar o algodão, que durou curtíssimo tempo em Sorocaba, que ia ajudar o comércio tropeiro, que foi o ciclo tropeiro que teve em Sorocaba, que foi muito forte, mas que também já estava no final. Então, pelo que eu entendo, a partir das pesquisas e até mesmo do que eu tenho de convívio na cidade de Sorocaba, a Flona só foi o marketing mesmo na ferrovia, para a implantação dela. Bom, Everton, o papel do turismo, que eu percebi no meu estudo, eu achei interessante que eu peguei todas as legislações de criação desses mecanismos de política pública, de criação de conselho e criação de museus, onde você encontra os argumentos mais significativos não é na própria lei, mas nas exposições de motivos, ou seja, quando o legislador vai criar a lei, ele faz uma defesa daquilo, né? E a maioria, o termo turismo aparece em quase todos os parágrafos. Isso é interessante. Então, a preservação, não só ferroviária, mas a preservação no âmbito geral, se você analisar somente a exposição de motivo, você vai ver que a preservação é fundamental para atender as perspectivas do turismo e, consequentemente, a oportunidade econômica da cidade manter essa estrutura. Ou seja, seria através do turismo que a preservação consegue se sustentar como tal, não é?
Bauru tem um plano de turismo recente que leva em consideração isso, leva em consideração também trens urbanos, né, de mobilidade, mas na prática, se você for procurar onde está o museu por placas indicadoras de turismo na cidade, você não vai achar, né? Se você Bauru não tem um ponto que você vai procurar onde é que estão esses equipamentos culturais. Ou seja, a legislação ela até existe, é eficiente, ela abarca todas essas questões, mas ela não é sistematizada, ela não é instituída. Por exemplo, nosso museu de Bauru fecha aos domingos, né? Então, como eu vou falar de turismo num museu que fecha aos domingos, né? Apesar de você analisar a frequência do museu ferroviário, basicamente, a maioria do público espontâneo é de fora da cidade, é de fora, não é? A maioria do público local é formado por escolas, que aí são programas específicos de visitações, né? Mas, basicamente, o turismo é o que leva a se preservar nos documentos legais. Mas, na prática, não é isso. Muito obrigado pela pergunta. O que a gente encontra no bairro do Pari, né? Depende muito de que época que a gente está falando. Como eu tentei mostrar aqui para vocês hoje, entre a passagem do século XIX para o XX, o que eu tenho encontrado na região que é dita como bairro do Pari é uma região com chácaras, né, com pequenos loteamentos, uma região muito próxima ao rio, e aí eu aproveito até o tempo para poder explicar o significado do nome Pari. Pari é uma palavra indígena que significa uma espécie de rede com a qual esses indígenas, né, essa população, se utilizava para pescar, né, os peixes ali, tanto principalmente no Tamanduateí, mas também no rio Tietê. E aí o Pari que eu pesquiso, então, é o Pari com Y ainda, né? Depois a nomenclatura mudou e a gente tem o Pari com I. Ao longo do tempo, foram surgindo algumas olarias, também por conta dessa proximidade com as águas, né, com os rios, e também pelo momento pelo qual a cidade de São Paulo passava, que é, né, esse boom de urbanização que a gente tem, que alguns autores acreditam até a partir de 1870 como uma segunda formação da cidade de São Paulo, por conta aí da própria instalação da ferrovia, dos fortes fluxos imigratórios que chegaram na cidade também, né, que fizeram com que a população aumentasse vertiginosamente e assim por diante, né, aquela história que a maioria já conhece. Eu não vou abordar essa parte no meu recorte, mas aí depois a gente vai ter um processo de industrialização muito grande também ali naquela região, tanto que, caso fosse, né, ser abordada, e aí eu partiria para alguns relatos de história oral, a gente tem que o Pari também era conhecido como bairro doce, justamente por conta das indústrias de doce que se instalaram ali. Então, os mais antigos falam que, né, passando tanto ali na região do Pari quanto da Armênia, que é o bairro próximo, ou do Canindé, existia um cheiro de bolacha muito forte, né, e bem característico do bairro mesmo. Então, ele acabou recebendo esse nome. A partir da década de 80, 90 e até um pouco mais recente, né, São Paulo vai passar pelo processo de desindustrialização, né, muitas indústrias acabam saindo da cidade. Então, hoje o Pari, se eu fosse tentar identificar qual é a característica mais forte do bairro do Pari nos dias de hoje, eu diria que é a imigração boliviana, né, que também tem uma ocupação muito forte ali na região. Quem já foi lá né, e tem a oportunidade de conhecer a Praça Cantuta e se aproximar um pouco mais da cultura boliviana. Eu acho que quem não conhece aí, fica uma dica, que também acho que poderia ser até explorada em termos turísticos, né, digamos assim, para poder conhecer um pouco mais da região. Mas a ideia da minha pesquisa, então, é retroceder um pouco no tempo para pensar
qual era a relação dessa população diretamente com o rio e o seu processo de retificação, porque a gente tem também políticas públicas voltadas para a situação do sanitarismo, já que essa imigração vai trazer consigo grandes problemas de saúde pública, mas que, como pano de fundo, e essa é a tese que eu pretendo defender, já existia sim uma forte especulação imobiliária para a ocupação daquela região, por ser uma região de várzea, de terrenos mais baratos, né, financeiramente. Então, os ditos donos da terra, digamos assim, já queriam se valer da ocupação daquela região, e aí acabavam se aproveitando do discurso da municipalidade de que a cidade deveria ter lugares de salubridade, lugares mais aprazíveis. É mais ou menos isso. Bom, nesse momento nós vamos então abrir as perguntas para o público, tá certo? Eu peço a todos que se apresentem, caso não sejam da Unesp, né, também falem a instituição, lembrando da transmissão online, isso ficará disponível depois, tanto no Facebook do Projeto Memória Ferroviária, quanto no Facebook do TIC Brasil. Tá? Boa tarde, eu sou Evandro, eu faço graduação em Pedagogia pela USP. Eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio em relação aos museus, né? Se os museus que você fez o levantamento, eles tinham algum tipo de serviço educativo, e se contar um pouco também do serviço educativo que eu sei que existe no museu aqui de Bauru, né? Temos mais perguntas? Fazemos uma rodada ou individuais? Eduardo, sugestões? Bom, vamos respostas individuais. Eu não cheguei a visitar todos os museus, né? Na verdade, eu trabalhei com os dados que o IBGE apresenta e qual os municípios que oferecem essas informações. Então, percebi que isso depende muito do agente público que responde o questionário, que depois eu tive acesso ao questionário, e dependente... Então, sobre o educativo nos museus, todos os museus têm o educativo. Agora, como esse educativo funciona, é uma questão que eu não aprofundei. Tanto que todas as regulamentações, o IBRAM e as orientações dentro da estrutura museológica prevê esses departamentos. Não é? No caso de Bauru, a gente não tem uma estrutura e profissionais específicos do educativo. Não tem um setor especificamente educativo que composto por um profissional da educação ou coisas assim, né? Geralmente a orientação é dada pelo museólogo, não é? E construído basicamente pelas experiências, as vivências diárias e também de forma coletiva. Então, quem desenvolve as atividades com o dia a dia acaba instituindo as práticas, né? Mas, basicamente, o educativo que a gente observa aqui em Bauru são realizado pelas monitorias, né? Os trens turísticos também, né? Onde isso tem ganhado uma dimensão grande, não só no estado de São Paulo, ou seja, muitas cidades têm implantado um circuito turístico no qual conseguem implantar um educativo que trata da questão ferroviária, não é? E no caso mais específico de Bauru, não é? O educativo também funciona com um pequeno acervo da questão indígena que tratam desses assuntos também, não é? Então, como o IBRAM e todas as indicações que todo museu deve ter um educativo, você, no diagnóstico, você vê que os museus realmente têm um setor educativo. Mas a hora que eu começo a pegar quais são os profissionais que estão nesse educativo, você percebe que isso existe, mas não de uma forma profissionalizada ou até
instituída formalmente, um roteiro. Ou seja, qualquer pessoa que vai fazer educativo segue uma norma ou as estratégias já instituídas. Muitas vezes depende do profissional que está lá. Se ele tem bagagem, ele vai divagando em determinados sentidos. Se ele não tem, isso é de forma menor. Então, a gente não vê uma forma tão organizada do educativo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Ludmila, eu sou pós-graduanda da USP, da FAUSP, e gostaria de fazer primeiro uma observação e depois uma pergunta. Para a Sandriele, se eu não me engano, o conjunto de Sorocaba foi tombado ano passado, juntamente com o conjunto de Bauru, né? Mas foi o conjunto, né? Não foi individual, como você falou, não é isso? Quando ela falou isolado, eu falei, ué, mas eu acho que foi, porque eu... entendi. Da mesma forma que aqui, né? Tá. E a outra pergunta é para o Sérgio. Você falou que a memória está ficando cada vez mais, vamos dizer, menos forte, né? Vamos dizer, não sei como é que é a palavra que você usou, mas as pessoas estão esquecendo o trem, né? A ferrovia, porque o tempo vai passando, não tem um trabalho de relembrar, né, esse patrimônio ferroviário. Quando eu entrei no doutorado, eu fiz uma disciplina em que a gente tratou da memória. E eu, muito curiosa, falei, puxa, eu quero estudar isso em Bauru. E como a gente tinha que fazer um artigo, então eu me debrucei sobre o computador e fui pesquisar quantos grupos tinham no Facebook que eu consegui identificar de memória ferroviária, o que tinha na mídia que eu conseguia alcançar através de pessoas que eu conhecia, né? E aí eu me deparei com muitos grupos sobre patrimônio ferroviário. E, ao mesmo tempo, nesse período do tombamento dos dois conjuntos, né, Sorocaba e Bauru, eu me lembro de ver entrevistas e as pessoas serem questionadas ali, as pessoas que frequentam o centro da cidade, serem questionadas e todas, sem exceção, colocaram a importância da preservação daquele conjunto. Então, assim, eu não vou me aprofundar nisso na minha tese de doutorado, porque não é o meu objeto de estudo, não é o meu objetivo, mas é uma curiosidade minha. Eu acho que essa memória ainda existe, embora nós tenhamos grande parte do conjunto ferroviário no estado que se encontra, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso. E uma outra coisa, se você acredita na educação patrimonial. Então, Ludmila, obrigada pela pergunta, até uma chance de eu poder explicar melhor. Acho que eu não fui bem clara pelo meu nervosismo. Sim, o conjunto de Sorocaba na região central ele foi tombado pelo CONDEFAT. Mas há alguns anos, quando foi solicitado ao CONDEFAT o pedido de tombamento do conjunto, foi solicitado apenas o tombamento da estação ferroviária, que é toda bonita, que é voltada à questão do turismo, e não enxergando as oficinas, os outros edifícios, os galpões. E aí, isso é um olhar sorocabano, que eu quero dizer assim, que ao longo dessa pesquisa de patrimônio ferroviário, em Brigadeiro Tobias, na época da graduação, eu quis fazer o projeto lá, porque no centro era muito mais fácil, tinham muito mais pesquisas. Aí, em Brigadeiro não tinha, e tinha o conjunto ferroviário lá, precisava daquele registro. E quando eu fui estudar se havia alguma solicitação de tombamento, algum estudo, também tinha, pedindo só de um edifício, que era só da estação, e ainda nem foi a primeira estação. Foi a estação de 1929, que é o edifício pintado em rosa.
E o estudo ainda existe, só para esse edifício. Então, o sorocabano, ele tende a olhar o conjunto ferroviário não como conjunto, e sim como edifício isolado. E ainda bem que o Condefat ele fez todo o conjunto e ele mandou uma bola de volta para Sorocaba falando que ele não ia tombar só aquilo, mas que ele ia tombar... foi enumerado, foi estudado os conjuntos, eu analisei o processo todo, inclusive para fazer o projeto de mestrado, para ingressar no mestrado, está no meu projeto, essa análise que eu fiz. Então, o Condefat se debruçou sobre o tema, viu, acredito, a necessidade disso com outras cidades, como Bauru, e aí fez o tombamento do conjunto, felizmente. Vou aproveitar esse gancho. O que a gente observou nessa pesquisa também é que as políticas locais acabam seguindo as orientações, no caso estadual, né? Então, o mesmo caso de Sorocaba. Primeiro se tomou as estações, né? Depois, mais recentemente, já a noção do conjunto central, mas os conjuntos rurais e o todo mesmo ainda acho que vai ficar para a década seguinte, né? Quanto à educação patrimonial, acho que é por aí, não tem outra alternativa, né? Eu também faço educativo, tenho contato com educação de jovens e adultos, sobre educação patrimonial e com jovens também. Então, na verdade, o patrimônio ferroviário hoje para um jovem, isso ouvindo deles, é algo que atrapalha, não é? Ele tem que andar 2 quilômetros para atravessar essa linha do trem. É sujo, gerador de dengue, né? Então, as referências que o jovem tem sobre esse patrimônio não é legal. E não é mesmo. Então, quando o menino picha a estação central, ele vai pichar porque aquilo não tem sentido para ele. Aí entra educação patrimonial, acho. Não é só levar ao museu. Hoje, os passeios nos museus são muito constantes, só que são passeios, a maioria deles é passeio, desassociado às ações dentro das escolas, não é? Então não está inserido no currículo, não faz parte de um programa de que o professor aplica aquilo lá, é um passeio, é igual ir no shopping assistir um filme qualquer. Desculpa, mas é isso que eu acho que a gente tem que perceber também. Então, os números, quando você pega essas estatísticas, são impressionantes, não é? Você fala, nossa, a população de Bauru vai anualmente ao museu, mas essa realidade não significa muito, além de números, né? E quando eu falo que cada vez mais essa memória ferroviária vai distanciando, é dessa nova geração que não tem, não é? Que não trata desses assuntos dentro, principalmente, da escola, né? Então, a mídia também tem um papel importante, e eu fiz uma pesquisa recentemente, fazem 2 anos e meio, que o único jornal da cidade de Bauru só fez uma matéria sobre o patrimônio histórico da cidade de Bauru, né? 2 anos e meio. Vai lá, coloca Conselho, Codepac, ou seja, não é pauta, né? O patrimônio não é pauta. E passa por isso mesmo, eu acho que é a educação patrimonial mesmo. Antes de passar o microfone para ela, é só fazer uma consideração também, só para não fugir muito do tema que já está sendo trabalhado. Você comentou da visão do sorocabano nesse espaço. Eu, coincidentemente, sou sorocabana. E também, juntando a fala do Sérgio a respeito da visão do jovem, etc., eu sei do conjunto que tem na região central de Sorocaba, que é visível, faz parte do dia a dia do sorocabano que passa por ali. No entanto, esse outro conjunto em Brigadeiro Tobias eu nunca tinha ouvido falar, inclusive por ser um bairro muito distante também, a gente não tem muito acesso. Os outros 2, então, que você mencionou que um dia existiram, tampouco. Isso é uma questão que também, como o Sérgio bem colocou, não é tratado em escolas. O que a gente sabe um pouco de história de Sorocaba, o sorocabano sabe a história de Sorocaba, cidade tropeira, bandeirante, acaba por aí. Mesmo com um conjunto ferroviário
visível, com oficinas imensas que atualmente estão lá fechadas, isoladas, né? Tem alguns usos em algum espaço, estação ferroviária que, como você comentou, é linda, o pessoal estava pedindo a proteção dela, mas está caindo aos pedaços também. Ao lado ainda tem, no antigo armazém ali, acredito, tem ainda o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, em frente ainda tem o Museu Ferroviário, mas, enfim, não tem muita essa articulação, não tem muito esse plano, então fica difícil para a comunidade conhecer e criar identidade com esse espaço, principalmente a comunidade mais jovem, etc., que não vivenciou a ferrovia, o trem de passageiros ativo ali na cidade, né? E eu tive até a oportunidade de fazer uma visita ali dentro, e de fato tem grande potencial. Eu ia falar mais uma coisa, mas agora fugiu. Eu vou passar para ela, depois, se eu lembrar, eu falo. Meu nome é Brenda, eu tenho uma pergunta para o Sérgio. É uma dúvida, na verdade. Você estava falando sobre a questão da preservação, né? Eu fiquei com dúvida, porque você falou que um dos meios, né, para essa preservação foi a criação dos conselhos e etc. E que na lei aparece muito bonito, só que na prática acaba falhando essa questão em muitos aspectos. E a minha dúvida é se isso acontece por conta de falta de pessoas específicas lá que entendam do assunto ou por outros motivos? Eu acho que são muitos motivos, né? Mas eu acho que o que mais interfere são as modificações urbanas, esse eterno conflito entre a renovação, né, ou não do centro, né, por exemplo, onde a concentração hoje, as atenções se voltam mais a esses ícones, esses prédios que estão no centro, né? Então, a legislação, por exemplo, do Conselho, ela demorou de tramitação na Câmara de Bauru 3 meses. Daí eu fui ver, mais ou menos em média, os projetos levam de 1 ano a 1 ano e 2 meses para passar por todas as comissões, né? Então a minha pergunta foi, por que esse projeto foi tão rápido, né? Aí eu fui fazer a pesquisa nos jornais e realmente iam construir o calçadão, iam transformar a cidade. Aí essa organização, as pessoas, os historiadores, né, principalmente professores, né, as pessoas envolvidas com o patrimônio, se reuniram, pressionaram a Câmara, um vereador apresentou, aprovou, né, só que também o Conselho só entrou em funcionamento depois de 2 anos. Né. Então, eu acho que a transformação urbana é que acelera ou acelerou isso. A hora que as pessoas, nossa, isso não pode, alguma coisa chamou a atenção. Aí se busca mecanismos. Então, o que você realmente observou, né? A legislação existe, ela acredito que seja de uma certa forma até eficiente, mas como implantar isso? Aí passa pelas políticas públicas mesmo, né? Então você tem mecanismo, mas ela não é uma política instituída, né? As pessoas não se discutem. Então, se você for ver a discussão do plano participativo, orçamento participativo, você vai, em Bauru, no último, existiu uma proposta na área de cultura numa região da cidade, que era uma biblioteca, né? Então, a própria população demanda tantas necessidades que, na questão cultural, acaba sendo esquecida. Milena, só comentando rapidinho, a questão do desconhecimento do conjunto de Brigadeiro Tobias, eu acredito que você, melhor do que eu, sabe que esse bairro, o pessoal até do centro tem um certo preconceito com ele, né? Eu lembro que quando eu só descobri esse conjunto, porque numa disciplina de projeto, a gente teve os eixos para trabalhar, e no meu grupo, ninguém queria trabalhar no eixo de Brigadeiro Tobias. Aí eu falei, eu vou. Aí o meu amigo falou assim, você vai levar tiro lá. Eu falei, não vou, eu vou de ônibus, normal. E eu já estava
assim, bem envolvida com o patrimônio, não ferroviário, mas patrimônio cultural. E quando eu fui, a primeira vez que eu desci do ônibus e vi o conjunto, até todo o meu TFG, ele é pautado no mapa de sensibilidade quando eu fiz. Porque é um lugar feio, como foi mostrado na foto. Ele está bem deteriorado. Mas ele ainda está lá e ainda lhe chama a atenção de ser um patrimônio, de ser uma coisa ligada à ferrovia. E o do centro, ele é lindo, né? Ele é enorme. Mas eu nunca consegui entrar. Porque é totalmente restrito. Eu sei meios ilícitos de entrar, de colegas, mas lícito não dá. Você escreve para a ALL lá, a companhia logística, você tenta, tem guarda, não dá para entrar. Então, quer dizer, eu acho que o próprio município e o poder público, ele não favorece esse contato do sorocabano com o patrimônio ferroviário. Só para complementar também, eu falei que eu tinha esquecido, lembrei que eu estava falando. No caso, justamente da falta de abordagem desse patrimônio que é bastante presente na cidade. Então, não apenas, claro, por esses conjuntos um pouco mais afastados, em bairros que já têm uma ideia estranha, né, para a comunidade, etc., mas que nessa região central também, que ali tem um rico patrimônio industrial, né? Então, a gente vê a relação da ferrovia com a industrialização, com essa ideia do... se não me engano, Sorocaba é conhecido como Manchester Paulista, imagino. Ela e outras, né? Tem várias. Mas da questão da produção, da exportação do algodão e das indústrias têxteis que tem ali. Então, tem ali um amplo complexo industrial de duas diferentes indústrias logo ao lado desse conjunto na região central. E que, justamente nessa questão da difusão. Eu, antes de estudar a temática, não conhecia, desconhecia. E eu acho que é natural, e grande parte das pessoas que estão aqui, que atualmente estudam, podem, antigamente, não conhecer o patrimônio ferroviário e industrial da sua cidade. Mas hoje, até nessa ideia de difusão, eu passo pelo atual shopping, que é o Cianê, né, que é a antiga indústria têxtil, e já falo com os amigos, então aqui, eu não sei, meus amigos nem me aguentam mais. Mas faz parte, né? Eu vou passar para a Érica fazer uma questão. Obrigada. Para a Sandriele, nesse conjunto, né, que você estuda, por um acaso ainda existe a caixa d'água? Olha, eu nunca vi caixa d'água lá não, hein? Na frente assim tem um córrego que é até um lugar assim, é uma várzea, né? Ele está numa várzea. E o contato que eu tive, nunca pesquisei, nunca perguntei para os moradores aonde é. Acho que é a rede pública. Então, porque assim, vou explicar o contexto. Não vou, só falar o geral. A minha pesquisa se interessa pelo saneamento, né? E eu sei que nos conjuntos ferroviários existem o elemento da caixa d'água. Tá? Então, eu queria saber se lá em Sorocabana também tem esse elemento. No conjunto da região central, possivelmente deve ter, pelo porte que ele tem. Agora, eu só vou saber a hora que eu conseguir entrar no mestrado, porque aí o primeiro pequenininho eu deixei na graduação e o maior pretendo estudar no mestrado. Porque esse é um elemento que geralmente é o primeiro elemento a ser retirado dos conjuntos. Né? Então, Brigadeiro Tobias, deve ter acontecido isso. Aproveitando o momento também, compartilhando com a mesa, chama atenção a ausência, né, e reforço do Pátio do Pari como elemento protegido, e a crítica da Sandriele de ser um olhar do sorocabano para o isolado, não é só do sorocabano. Né, a própria pesquisa em patrimônio ferroviário vai entender o objeto isolado e pelos motivos que todos vocês, e você na sua fala elenca muito bem e acabou de elencar agora. A estação é bonita, a estação é estética e a oficina não tem essa arquitetura volumétrica. Né? Volumétrica ela mas não é bela como uma estação. Então esse olhar impacta, né? A noção de conjunto ela começa a estar presente. A gente tem visto isso tanto nas pesquisas dentro do Memória Ferroviária, nas políticas públicas,
mas esse bem isolado não é uma problemática de Bauru, de Sorocaba ou mesmo do Brasil, porque no levantamento bibliográfico eu já tenho encontrado o mesmo questionamento para o Chile. Por que só foi protegido estações? Então, acho que é uma pergunta que é para todos. O que está guardado do patrimônio ferroviário no mundo? Qual que é o elemento, né, dentro das proteções oficiais? Não que os demais não sejam importantes, mas a gente partir da proteção oficial. A noção de conjunto de fato entra no CONDEFAT. Mas será que é mesmo o conjunto como a gente tem tentado discutir? Ou é um conjunto daquilo que está próximo? Veja, vocês falam de um conjunto, e nas apresentações, né, no período da manhã isso também ficou claro, é um complexo, elementos que se sobrepõem, é mais do que estar próximo um do outro. Será que a política pública já conseguiu superar isso? Ou o conjunto é aquilo que é vizinho? Ele entra por proximidade ou pela complexidade, pelo sistema ferroviário, né? E aí eu acho que a pergunta que é comum para nós nesta mesa é o que escolhemos guardar, que aí é onde eu incluo você, Diógenes. Por que o Pari não está nisso daí? Será que ele não é importante dentro da história da São Paulo Railway? Por que ele não está nesse conjunto? E, além do mais, para trazer o turismo em voga, qual a representatividade? Porque trem turístico, Sérgio, tem vários, né? Esse é o meu trabalho de doutorado. Aliás, muito obrigado por indicar a questão das justificativas que o turismo aparece em diversas vezes. Então, quando você está na mesa, você também recebe contribuições para o seu doutorado. Mas é pensar qual a representatividade e desse educativo, que história o turismo está contando? É a locomotiva a vapor, a nostalgia, pura e simplesmente do vamos andar de Maria Fumaça, ou tem história ferroviária para isso? Eu acho que é o que a gente distribui. Caso tenhamos mais perguntas, eu peço que vocês complementem e a gente faz uma rodada final para que eles tenham tempo dessas respostas e também das suas considerações. Então, eu encaminho para cada um que possam responder essa provocação final, mas também acrescentar aquilo, caso tenha sentido dúvida. Vamos muito bem de tempo, é a oportunidade também de agradecer a pontualidade de cada um de vocês, tá? E para que façam também suas considerações finais. Então, essa questão de olhar só para o mais belo, né, e a questão das oficinas, dos galpões, eu acredito que pode ser, como que eu posso dizer? Eu acho que vocês vão entender muito melhor o que eu quero colocar, que é esse turismo gourmetizado que a gente tem no Brasil ou até mesmo em outros países. A gente vai ver muito isso na Choé, né? Ela coloca muito isso num livro que eu não vou me lembrar o nome, mas ela é esse e um outro recente, que eu li algum capítulo para um processo. É esse mesmo, o Patrimônio em Combate. Ela vai colocar muito essa questão da globalização e do turismo e da preservação, né? Então, eu acho que o patrimônio ferroviário ele acaba fazendo parte disso, e o que se ressalta mais é a estação, porque quando se fazia os projetos, a ferrovia também era sinal de riqueza, né? Assim como a arquitetura no Renascimento, no período gótico, a Igreja Católica ela vai se apropriar da arquitetura para falar da riqueza, a ferrovia também fez isso, e fez nas estações. Então, eu acho que isso vai ligando uma coisa na outra. E para a gente tentar valorizar essas outras instalações dos conjuntos, a gente pode também mover e ler sobre a questão da memória do trabalho, né? A questão do ferroviário e toda essa importância. Inclusive, lá em Sorocaba, eu conheço vários
vários rapazes assim que tem um grupo que se movimenta com essa questão do ferroviário e dessa memória do trabalho lá. E também pela Sorocabana e outras companhias, né? A questão do Condefat, acho muito interessante sua provocação. Eu não me debrucei ainda nesse complexo, porque, como eu disse, é o que eu quero estudar no mestrado. Mas eu entendo, assim, fiz vários contatos, cursos no CPC, lá da USP, que falava muito dessa questão de política pública no patrimônio. Então, lá em São Paulo, fala bastante ou do CMDP ou do Condefat. E eles têm o raio, né? Que é um círculo. E é o que você fala. Ah, mas é elencado? Ou é o que está próximo? Ou é o que está dentro desse raio de proteção? Aí, eu confesso, peço desculpas que eu não vou conseguir te responder na questão do conjunto. Longe de esperar uma resposta na banca, senão trazer mais motivações para a gente continuar pesquisando, né? É um vício. Quando você encontra agora eu resolvi, aí você encontra uma questão maior ainda. Então não espero uma resposta específica, mas sim de trazer ainda mais curiosidades e ânimos compartilhando isso. Eu espero e terei muito prazer em poder pesquisar a fundo essa questão mesmo. Eu até coloquei assim o Condefat, como até dei mérito a ele, pelo que era a solicitação inicial. Então, acho que eles fizeram bastante. Mas acredito que deve ter muitas críticas que devem ser embasadas dentro dessa elencação aí dos edifícios. Tá bom? De nada. Everton, sobre essa questão do conjunto, eu acho que realmente é a proximidade, não é? Até, por exemplo, aqui em Bauru que a gente tinha a Paulista, que ela é elétrica, né? Então se preserva parte da Paulista, mas os postes, a fiação, isso não está inserido, né? As estações da zona rural, ou mesmo, por exemplo, aqui em Bauru tinha um bairro, Curuçá, né, que era antiga Vila Dutra hoje, né, que leva o nome, né, de mais um aí que a gente deve esquecer, mas não está inserido, não é? Não está inserido. É um bairro ferroviário, construído pela rede ferroviária, várias oficinas, e ele não faz parte. Né? Ele seria um outro conjunto? Não, ele tem uma ligação próxima. Então, eu acho que vai mais uns 20 anos para que esse conjunto realmente se dê no conjunto dentro daquilo que a gente tem como concepção. Eu gostei muito da sua frase. Eu acho que quando a gente participa dessas mesas, a gente ganha muitas contribuições para o doutorado, com certeza. Em relação ao estético, né, a gente poder olhar para o belo, aí eu devolvo a sua pergunta com outra pergunta. Por que a gente tem tantos estudos sobre a Estação da Luz, né, da São Paulo Rio, e não tem tantos outros estudos sobre o Armazém do Paris, sendo que geograficamente a proximidade entre eles é muito grande. E isso com certeza já vai ser mais um item para essa tese aí que está sendo construída. Inclusive o título provisório é Nas Redes do Paris, porque a ideia é justamente construir essas redes em torno da história ferroviária, né, da cidade de São Paulo, da questão dos rios, da imigração, enfim, de todos esses elementos que corroboram para que o bairro do Paris, né, fosse ganhando essa formação, como eu disse anteriormente, não vou chegar aos dias atuais, mas entre essa passagem do século XIX para o XX, que nós temos sim uma série de transformações muito grande na região. Inclusive, um elemento que é pouco citado é que a gente tem a Hospedaria do Imigrante, que está no bairro do Brás, mas anteriormente ela estava no bairro do Paris. Ela é conhecida como ou Hospital de Imigrante ou Hospital de Internação, por conta justamente da proximidade da Estação da Luz. Esses imigrantes chegavam e passavam por um período de quarentena nesse hospital.
que ficava ali na região do Pari, né, e depois eles seriam alocados ou para as fazendas de café ou para, né, para a própria cidade de São Paulo, assim por diante. Mas é um elemento arquitetônico que é muito pouco estudado também, né, essa edificação no bairro do Pari, que depois acabou sendo demolida e, né, sendo requalificada. Lá a gente tem também outros exemplos arquitetônicos que merecem ser destacados, como o leprosário da cidade, que ficava ali também. E depois, por conta da proximidade com o centro da cidade, esse leprosário ele foi transferido para o bairro do Jaçanã, né, para uma região mais afastada, lá na Zona Norte. Inclusive, existem, né, teorias que falam que a região conhecida como Jaçanã, ela recebeu esse nome porque o nome anterior, que era Guapira, acabou sendo associado a essas pessoas que eram leprosárias. Então, se você tem lepra, você é um guapira, né? Você está no bairro do Guapira. E aí, Jaçanã era uma ave que né, habitava aquela região ali por conta da proximidade com o rio Cabuçu, que é o divisor entre São Paulo e Guarulhos, e acabou sendo, então, o nome desse bairro novo que foi sendo criado ali. Então, são todas essas reverberações que a gente vai encontrando quando vai, né, tendo um contato mais íntimo com as fontes, que vai permitindo com que esse quebra-cabeça vai sendo construído, né? A gente tem diversos estudos das regiões próximas ali ao Pari, como a Luz, o Brás, o Bom Retiro, né? São histórias que vão sendo contadas aí durante muito tempo dentro da historiografia sobre a história de São Paulo. Mas algo especificamente sobre essa formação urbana do Pari, assim como do Trão e da Cantareira, são regiões da cidade que também merecem um olhar mais dedicado por parte de nós que, né, nos atentamos aí para essas questões de história urbana, de patrimônio de um modo geral. E eu acho que, né, só para finalizar aqui, eventos como esse de hoje, eles corroboram e contribuem bastante para que novos elementos surjam, né, para que novos questionamentos apareçam, dúvidas principalmente, né, acho que a gente sai aqui com mais dúvidas do que quando chegou, e acho que essa que é realmente a intenção aqui do evento. E tanto eu, né, e acho que em nome da Raíssa também, em nome do nosso grupo lá, o CAP, a gente só tem a agradecer por esse intercâmbio de ideias que aconteceu aqui hoje. Então, muito obrigado. Bem, agradeço toda a mesa, essa ampla discussão muito enriquecedora, que tenho certeza que agregou muito ao nosso evento e a tudo que nós propomos aqui hoje. Bem, sobre a sequência, nós temos agora previsto, para aqueles que foram inscritos e receberam a confirmação, a visita técnica até o Conjunto Ferroviário de Bauru. Então, conforme previsto, o encontro será às 15h30 para os inscritos, em frente ao estacionamento, em frente à cantina. Então, como eu falei anteriormente, a cantina está aqui atrás, mais adiante o estacionamento. Lá vocês podem encontrar a Vitória, está ali, e a Júlia, que vão acompanhar vocês, junto com o Sérgio Losnak, que vai também auxiliar nessa visita. Outro recadinho que eu preciso dar é a respeito do encontro que nós teremos à noite, numa pizzaria. Deixa eu só pegar aqui. Bem, na pizzaria, nós combinamos o encontro às 20 horas. Nós fizemos a reserva nesse local, e a reserva é até às 20 horas. Então, se vocês conseguirem chegar um pouco antes, aqueles que estão interessados, esse jantar é à parte, tá bom? E, enfim, todos estão convidados para a gente se encontrar ali, trocar essa ideia. Sobre, então, essa pizzaria. O nome da pizzaria é Bambina Pizzaria. Portanto, um possível encontro antes das 20 horas. O endereço dessa pizzaria é Alfredo Fontão, 6-80, no Jardim América. Esse endereço vocês poderão consultar na versão PDF da programação aqui do evento, tá? Então, sem erro, inclusive se quiserem entrar na página do Facebook do projeto, que é o Projeto Memória Ferroviária, lá vai estar disponível, dentre a última publicação, as últimas publicações,
o PDF com facilidade para vocês terem acesso e consultarem esse endereço para nos encontrar lá um pouquinho antes das 20 horas. Quer fazer uma pergunta? Ludmila? Não? Ah, tá. Bem, então é isso. Então, para aqueles que vão à visita, 3h30 ali em frente ao estacionamento, tá bom? E mais tarde espero vê-los na Pizzaria Bambina. Ok? Muito obrigada, agradeço a mesa, agradeço a todos. Depois disso, nos encontramos amanhã, então, e damos continuidade aos trabalhos aqui. Agradeço imensamente a atenção e a participação. Obrigada.